Então, prosseguindo, parte 2 do nosso vídeo sobre inteligências múltiplas. O que é inteligência? Conforme eu disse a vocês, a Howard Gardner, junto com a sua equipe na Universidade de Harvard, continuaram essa sua pesquisa agrupando as pessoas e separando as pessoas conforme as habilidades que eles iam observando que essas pessoas apresentavam, independente se elas eram boas em língua portuguesa ou em lógica matemática. Então, conforme eles foram separando essas pessoas, separando as características, eles foram observando um grupo de pessoas específicos que eles observaram que tinham determinadas habilidades, tinham determinadas competências, se apresentavam, se comunicavam ou aprendiam de uma determinada forma diferenciada. É interessante perceber que mesmo entre esses grupos das inteligências, as pessoas aprendem diferente, se comunicam diferente e se expressam de forma diferente, mas elas têm algumas habilidades em comum. Quando eles foram separando, esse grupo foi separando essas pessoas por habilidades e por competências, eles foram descobrindo num primeiro momento 7 grupos. Então, esses grupos foram consideradas as inteligências múltiplas ou múltiplas inteligências. Independe a maneira como você quer falar sobre esse termo. Inteligências múltiplas ou múltiplas inteligências é a mesma questão. Essa teoria é bastante confundida com uma outra teoria que surgiu mais ou menos na mesma época e tentou decifrar mais ou menos as mesmas questões, mas são em âmbitos diferentes, em locais diferentes que elas se manifestam. Essa outra teoria que às vezes as pessoas confundem é a teoria da inteligência emocional. Essa nós vamos falar mais à frente. E depois ainda nós vamos falar sobre uma outra modalidade de ensino e de aprendizagem de inteligência, que é o ensino por competências. Então, neste primeiro momento, nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas. E conforme eles foram separando este grupo, foi separando essas inteligências, essas habilidades, eles descobriram 7 grupos principais. E estes grupos foram separados da seguinte forma: a inteligência verbal linguística, aquela onde as pessoas utilizam a fala, utilizam textos escritos, utilizam a redação, interpretação de textos para se expressar e para aprender. E a lógico-matemática, que também é uma outra inteligência, e ela, obviamente, vai utilizar como principais habilidades a questão lógico-matemática, pensamento, raciocínio lógico, centrado. Depois nós temos uma outra inteligência, que é a inteligência interpessoal, que é a inteligência das pessoas, aquela pessoa que tem a habilidade de se comunicar com o outro, se colocar no outro, ter empatia com o outro, respeitar o espaço do próximo, pensar sempre nas outras pessoas. Nós temos várias pessoas como exemplo dessas no mundo, que tem esse tipo de inteligência. A intrapessoal, que é outro tipo de inteligência, daquelas pessoas que têm uma habilidade muito grande em autoconhecimento, elas são autocentradas, elas se conhecem, sabem os seus limites e sabem se impor e sabem como fazer as coisas para que elas aconteçam. A corporal sinestésica é aquele tipo de inteligência onde as pessoas utilizam do seu corpo para se expressar e para aprender. Também temos a inteligência musical, onde a pessoa tem uma habilidade muito grande com a melodia, composição de músicas, reconhecimento de sons e também para cantar, para dançar, para criar músicas, compor poemas também entra nessa questão. A outra inteligência que foi encontrada por último foi a naturista ou naturalística, conforme alguns preferem chamar.
Esse grupo de pessoas tem uma inteligência muito centrada nas ciências da natureza. Essas pessoas são muito interessadas em questões que são relacionadas ao meio ambiente, relacionadas a como o meio ambiente, como nós estamos vivendo, o que nós estamos causando ao meio ambiente, como salvá-lo. Então, essa é um tipo de inteligência. Depois, nos anos 2001, Howard Gardner e sua equipe apresentou mais três outras inteligências. A espacial, daquelas pessoas que têm um pleno conhecimento do seu espaço, se um carro cabe em uma determinada vaga ou não, se quantos metros vai precisar para fazer uma determinada construção. A pictórica, que é muito voltada para quadros, imagens, essa também foi encontrada depois. E por último, a existencial ou existencialista, como alguns preferem chamar, que ela é muito vista entre líderes religiosos, que são aquelas pessoas que vão lidar muito com o extracorpóreo, com o espiritual, e aqui não fica preso somente entre os líderes. As pessoas que não são líderes religiosos também têm essa bastante desenvolvida, mas os profissionais dessa área, como líderes religiosos, têm ela mais desenvolvida porque é a sua ferramenta de trabalho, inclusive. Mais à frente nós vamos trabalhar, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar sobre cada uma dessas inteligências. Nós vamos entender quais são as suas características, quais são as habilidades, quais as profissões que mais desenvolvem essas inteligências e como alcançar o coração, como ensinar as pessoas, como trabalhar e lidar com pessoas na sua empresa ou na sua escola ou na sua igreja que tenham essas inteligências. E de que forma essas inteligências estão no mundo e interferem em nossa vida. Então eu convido você para o nosso vídeo, a nossa série de vídeos que nós vamos começar a partir de agora. O próximo vídeo nós já vamos ver dessas inteligências uma a uma. Eu aguardo você, até o próximo vídeo.